Senhor Deus, nós reconhecemos o que a pastora carrega, Pai. Nós entendemos que o que sai dela vem de Ti. Entendemos, Senhor amado, que cada palavra, Senhor amado, cada insight, Senhor amado, cada palavra, Senhor amado, é inspirada por Ti, Jesus. Somos gratos, Senhor, porque Tu tens sustentado ela, Senhor amado, Tu tens colocado ela em lugares de honra, Senhor. Em lugares de honra, Senhor amado, e nós entendemos que, Pai, é para que a Tua igreja avance, Senhor. É para que o Teu ministério cresça, Pai. Somos gratos, Senhor amado, abençoa a vida dela, que tudo que sair daqui, desse microfone, Senhor amado, dessa mulher, Deus, de Ti, dessa mulher de Deus, entre no nosso coração e faça morada, Deus. Em nome de Jesus. Prepara os nossos ouvidos, Senhor, os nossos corações, para receber a Tua palavra essa noite. Amém? Boa noite, irmãos. Vocês estão bem? Quem quer ouvir a palavra de Deus? Querem ouvir? Vamos lá, né? Quem é que está com fome da palavra de Deus? A gente canta da sede, né? Vai tomar uma aguinha, molhar um pouquinho a garganta. Que bênção. Como eu gosto de estar aqui com vocês e de poder estar ministrando com essa igreja, com cada um de vocês, com cada irmão que vem aqui, né? A gente poder compartilhar o que o Senhor tem colocado no nosso coração. Que, como a gente sempre fala, primeiro o Senhor trabalha na nossa vida, para que depois a gente possa fluir, né? E transbordar através da vida de vocês. E eu quero compartilhar com vocês hoje um pouco sobre a gente está trazendo à existência aquilo que não existe. É complicado, né? É complicado. A gente às vezes não consegue nem dar conta daquilo que existe, né? Mas a gente quer trazer à existência o que não existe. E o Senhor nos proporciona isso. E eu quero compartilhar com vocês hoje essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. A palavra de Deus, na palavra de Deus, né? Eu não estou com ela aqui porque a gente coloca ali e eu não enxergo muito bem perto. Então eu prefiro ler ali ou ler aqui no meu iPad que eu enxergo melhor. Mas assim, em casa, coloco o meu óculos, então eu gosto de ler na palavra mesmo, né? Folhear a palavra e procurar versículos. E eu quero dizer para vocês assim que na palavra de Deus a gente encontra leis que são princípios de Deus. A gente costuma falar em princípios cristãos, né? A gente ouve muito assim, são princípios cristãos. São princípios de Deus, são princípios que o Senhor coloca na palavra dele. E esses princípios são leis para a nossa vida. São normas para organizar a nossa vida, não para ficar ditando regras, mas para que a gente possa viver uma vida cristã organizada, né? Então, esses princípios, eles precisam ser colocados em prática. E um deles é trazer à existência as coisas que não existem. O Senhor, Ele nos capacita, Ele nos dá esse poder e essa autoridade através do sangue de Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Nós podemos usar esse princípio do Senhor ao nosso favor. E a favor das pessoas que nós amamos, e a favor do nosso trabalho, a favor de todas as coisas que nós almejamos de coração, né? Tem um versículo na palavra que fala assim que seja o nosso sim, sim, o nosso não, não, né? Então nós precisamos dizer sim com o coração e sim com as nossas palavras. Ou dizer não com o coração e não com as nossas palavras. Precisamos ser sinceros, verdadeiros e acreditar naquilo que nós estamos falando. E trazer à existência o que não existe, é isso, né? Às vezes a gente lê alguns livros, ouve algumas pessoas no mundo secular, né, que falam, tu precisa se concentrar, tu precisa meditar naquilo que tu quer e vai acontecer. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz que nós devemos falar e vai acontecer. Nós devemos profetizar e vai acontecer, né? Assim foi com a criação. Pela fé nós acreditamos que Deus criou todo mundo, criou todas as coisas
através da palavra. Deus não ficou se concentrando e pensando, haja luz, haja isso, haja, animais. Não, Deus, ele usou a palavra dele. E essa palavra ele colocou dentro de nós. E eu não estou falando só da Bíblia, da palavra de Deus, Bíblia, né? Eu estou falando da voz, dessa voz que sai de dentro de nós. A minha, às vezes, não é muito boa, né? Às vezes até eu me apavoro. Eu assisto o vídeo assim, eu fico com vergonha. Digo, meu Deus do céu, eu tenho que fazer uma técnica vocal para falar melhor. Porque, às vezes, a minha voz está muito fina. Já é, né? E quando a gente está um pouquinho resfriado, fica pior. Mas, glória a Deus que eu ainda consigo falar, né? Ainda tenho voz. Mas nós precisamos usar. Aprender como filhos de Deus a usar a nossa voz a nosso favor. Amém? Então ali, eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em Romanos 4:17, para a gente ler um pouquinho o que o Senhor fala. Está quente hoje, parece que está voltando o verão ao invés de terminar, né? Mas logo, logo já chega abril e começa a refrescar. Vamos ler aqui. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, né, que está falando de Abraão, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Que Deus é esse maravilhoso, né? Ele chama à existência as coisas que não existem. Então já não basta Deus fazer aquilo, né, resolver, nos ajudar a resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades, nos curar. Ele ainda chama à existência o que não existe. E esse Deus, ele deu para nós esse poder, essa autoridade, de ser assim como ele, de ser como ele, criador das coisas que nós desejamos, das coisas que nós queremos, se for segundo a palavra de Deus. Claro, né? A gente não vai pedir, a gente não vai declarar, a gente não vai profetizar nada que vá contra os princípios que o Senhor ensina na palavra. Agora, se o que eu desejo não é contra a palavra de Deus, não é contra os princípios do Senhor, e eu tenho fé e eu acredito, eu posso chamar a existência o que não existe. Eu posso declarar cura sobre uma pessoa enferma, mesmo sabendo que a ciência, a medicina diz que não tem mais cura. Eu posso chamar a existência a cura, né? Eu posso chamar a existência na vida de alguma pessoa aquilo que eu estou querendo que ela mude, como uma mãe orando por um filho, né? Eu posso chamar a existência na vida do meu filho aquilo que eu desejo no meu coração. O meu sim, no meu coração eu posso falar através das minhas palavras, mas não é pensar. Às vezes a gente fala assim, eu estou lavando a louça e estou orando em pensamento. Não tem nada de errado. Mas se tu quer criar com Deus, tu precisa falar. A tua palavra tem que sair, né? Eu falo para os meus meninos assim, nem que vocês falem baixinho, mas vocês têm que falar. Não precisa ser gritando. Mas a gente tem que falar. A gente precisa botar para fora. E é incrível como as nossas palavras, elas têm o poder de curar nós mesmos, né? Por que a gente senta com um pastor para conversar, com um amigo para desabafar, com uma pessoa, né, com um profissional para falar sobre a nossa vida, abrir a nossa boca, colocar para fora, isso nos cura. Porque a nossa voz, ela tem esse poder também de transformar a vida dos outros e transformar a nossa vida. E muitas vezes a gente não transforma a nossa vida, a gente fica se depreciando. Ao invés de usar a nossa palavra para o bem, para o nosso bem, nós usamos as nossas palavras para nos amaldiçoar, para falar coisas a nosso respeito que nós não desejamos. Então, o nosso sim está de um jeito e a nossa boca está falando de outro. Vocês estão me entendendo? Como é importante a gente vigiar as nossas palavras. Então, na palavra de Deus, que todos os dias as misericórdias do Senhor, elas se renovam sobre as nossas vidas. Isso é muito bom. Também fala que nós precisamos renovar a nossa mente. A gente gosta muito desse versículo aqui na igreja, né? Gosta muito de falar, de renovar a mente. Todos os dias, quando nasce o sol,
quando amanhece o dia, as misericórdias do Senhor se renovam e a minha mente precisa também se renovar diante de Deus. E eu preciso repensar as minhas atitudes, e não só as minhas atitudes, mas as minhas palavras. Como que eu estou usando as minhas palavras dentro da minha casa? Como que eu estou usando as minhas palavras dentro do meu casamento? Como que eu estou usando as minhas palavras lá no meu trabalho, na rua, com as pessoas que eu converso? Às vezes a gente, né, desta cruz, né, a gente parece que ressuscita o velho homem. De vez em quando não tem problema, né, gente? A gente acerta e está tudo certo. Agora a gente precisa vigiar, né? Precisa vigiar, para não estar sempre caindo na mesma situação. Amém? O bom é que a gente muda, né? E quando as misericórdias do Senhor vão se renovando sobre a nossa vida, quando a nossa mente vai se renovando todos os dias, né, nós vamos proporcionando que a nossa mente seja renovada todos os dias por meio das misericórdias de Deus, que é Ele que permite que isso aconteça conosco. Quando esse processo, essa movimentação espiritual está acontecendo na nossa vida, o Senhor, Ele vai nos ensinando a ter fé e a colocar em prática a palavra e os princípios dEle e aquilo que Ele tem nos ensinado e o que nós vamos falar. Não só a nosso respeito, mas também a respeito dos outros. Assim o Senhor vai nos ensinando a colocar em prática os princípios da palavra de Deus, que são tão importantes a gente procurar. Quero que vocês abrem Mateus 12, 34, que também é um versículo bem interessante sobre esse assunto. Eu quero que os irmãos meditem nessa palavra de trazer à existência o que não existe durante a semana. E tentem colocar em prática. Desde quando vocês levantam até a hora de dormir, tentem colocar em prática, tentem vigiar as palavras de vocês, tentem mudar não só o comportamento, mas mudar, pensar antes de falar. A gente sempre fala isso, né? Olha, tu precisa pensar mais antes de falar. Mas a gente também precisa pensar mais antes de falar. Mateus 12, 34 fala assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. E quando a gente fala de coração na palavra, a gente está falando da nossa mente também, né? E eu lembro que a Carla ministrou aqui na cura da mente, né? Na nossa conferência aqui que a gente teve na escola há pouco tempo, né? Essa ligação que tinha antigamente, que os primeiros filósofos ali, né, estudiosos, falaram que tinha essa ligação de coração e mente. Na palavra de Deus também tem essa ligação, é muito interessante, né? A ciência e a palavra se encontrando. Porque quando a gente fala de coração, a gente está falando de mente. Se eu só fico enchendo a minha mente de coisas que vão contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, o que eu vou falar? Aquilo que a minha mente está cheia. Então, quando a gente ouve uma pessoa falar, a gente conhece ela, a gente conhece um pouquinho dela, a gente conhece os interesses dela, o que ela anda fazendo, o que ela anda pensando, e aquilo vai sair dela, vai sair da boca dela como flechas. A boca fala do que está cheio o coração, sai como flechas da nossa boca e vai direto ao interior, ao coração das outras pessoas. E isso é muito sério para nós que somos cristãos. A gente precisa cuidar disso, porque o Senhor vai nos cobrar. Então, profetizar é falar, é liberar com a nossa voz. É liberar com a nossa voz, né? Eu não estou entrando aqui no mérito do dom de profetizar, né? Sobre dons eu quero ensinar outro dia. Eu quero falar sobre a palavra profetizar, porque a gente fala tanto assim, ai, profetiza, né? Ai, irmão, tem que profetizar coisa boa. Mas não pode ser só uma frase de efeito. Tem que ser algo do nosso dia a dia. Todas as manhãs, renovar nossa mente, para que a gente possa abrir a nossa boca e liberar coisas boas e criar um ambiente bom dentro da nossa casa e criar um ambiente de vitória e criar aquilo que nós queremos desenvolver no nosso dia a dia. Amém?
Quando a gente fala, então, eu estava falando antes que às vezes a gente ouve algumas pessoas, né, no mundo secular, alguns escritores, alguns filósofos falando que a gente precisa mentalizar as coisas. Na palavra de Deus diz que assim, mentalizar para atrair, né? Tu tem que mentalizar para atrair aquilo ali que tu quer. Na palavra de Deus diz que nós devemos falar para que aquilo se construa, para que aquilo seja real, para que a gente traga à existência o que não existe. Não é pensar, é falar. Amém? Claro que a gente precisa pensar bem a respeito daquilo que nós vamos falar também, né? A gente precisa estar ciente, mas não é de dentro para fora, não é de fora para dentro, porque o que está do lado de fora não pode me dominar nem me controlar, a menos que eu permita. Mas o que está dentro de mim, com a autoridade que o Senhor colocou dentro de mim, ela tem poder para sair, a minha voz, a minha palavra tem poder para sair e criar. Amém? Aquilo que não existe. Hebreus 11, 3. Né? Hebreus 11, 3 não foi o que a gente leu, não foi. É Hebreus 11, 3. Foi Romanos 14 que a gente leu, né? Então, pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, pela fé, nós somos filhos de Deus, então nós vivemos pela fé, né? Nós cremos nas coisas de Deus. Então, pela fé, nós entendemos que foi o universo formado, não só a terra, mas o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha que loucura esse versículo, né? Vamos ler de novo, olha só. Tudo foi formado através da palavra de Deus, então daquilo que Deus foi falando, haja luz, né? Haja separação entre as águas. Deus foi falando lá em Gênesis 1, de maneira que o visível veio a existir. Então as coisas começaram a existir das coisas que não aparecem. Então o Senhor, quando Ele nos fez, diz lá em Salmos, se eu não me engano, 39, né? Que Ele nos criou, Ele nos viu antes de nós nascer e Ele escreveu todos os nossos dias, antes que a gente tenha vivido cada um deles. A gente nem tinha nascido ainda e Deus já tinha escrevido. Então, assim, na eternidade, Deus já escreveu e determinou todos os nossos dias. Então, quando a gente lê aqui, trazer à existência as coisas que não aparecem, Deus já fez, Deus já criou. Né? No reino espiritual já foi criado, já foi escrito. A gente só precisa trazer à existência, como Deus fez, aquilo que não existe. Amém? Aleluia, vocês estão entendendo? Vamos lá então. Vocês podem falar aleluia, tá? É bom que daí a gente sabe que não tem ninguém dormindo. Vamos lá. Assim, da mesma maneira, a própria Bíblia, né, nos ensina a declarar com a nossa própria voz, porque a nossa voz, a nossa palavra tem o poder de trazer à existência o que não existe. Então, quando eu estou falando a nossa palavra, eu estou falando a nossa voz, né, dessa voz que Deus nos deu, dessa maneira que a gente fala. Cada um tem o seu jeito de falar, cada um tem a sua voz, e a gente precisa saber. A gente precisa usar a nossa voz para o nosso bem, para aquilo que Deus está gerando no nosso coração. O Senhor está gerando um sentimento no nosso coração, algo novo dentro de nós, quer sair, quer fluir de dentro de nós, né? Algo novo, a gente sente assim, nossa, parece que tem alguma coisa que vai acontecer, tem algo novo chegando. Profetiza, declara com a tua voz. Profetizar não é só tu olhar para os outros e falar da vida dos outros, não, é falar da tua vida. É profetizar para ti, para aquilo que tu sonha, para aquilo que tu anotou no teu caderninho lá no início do ano, para aquilo que tu quer para a tua família, para os teus filhos, para as pessoas que tu ama, para a empresa que tu trabalha, para a tua empresa, para o teu trabalho. A gente precisa profetizar para a nossa cidade, né?
O que nós queremos para a nossa cidade? Nós precisamos nos levantar com esse poder tão forte, tão poderoso que o Senhor colocou dentro de nós. Nos levantar e profetizar sobre a nossa cidade. Ao invés de ficar reclamando, se fazendo de vítima muitas vezes, vamos profetizar. Eu tenho autoridade para mudar a minha sociedade, eu tenho autoridade para mudar, profetizando e tendo atitudes. Amém? Então a gente precisa nesse tempo, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, usar a nossa voz para profetizar. Tem coisas, né, irmãos, que a gente sabe que precisa acontecer, que está escrito na palavra de Deus. Mas tem coisas que Deus não deixa acontecer ainda porque Ele tem misericórdia do povo dEle, Ele tem misericórdia de nós e das pessoas que ainda não foram alcançadas. Então nem tudo está entregue, né? A gente pode sim profetizar, a gente pode orar, a gente pode declarar sobre as escolas, sobre os jovens, sobre as crianças, usar a nossa voz para isso. Isso também a gente chama de intercessores, né? Os intercessores, eles usam a voz para isso. E não só pensar coisa boa, mas declarar coisa boa. Falar, vai para o chuveiro, tomar banho, fica declarando, fica falando, como é bom, né? Não sei vocês, mas Deus fala tanto comigo quando eu estou tomando banho. Às vezes me dá até palavra. Eu fico louco para sair do banho para anotar o que Deus está me falando. Porque são momentos assim que a gente está ali disposto na presença de Deus, de ouvir Ele. Amém? De madrugada, né? Como é bom levantar de madrugada, orar essa noite. Acordei 5 horas, daí levantei, fui orar, profetizei, declarei com a minha boca coisas que eu quero que aconteça na vida de tantas pessoas, na vida de vocês, na vida da igreja, da cidade. E eu sei que o Senhor ouviu. Amém? Então Romanos fala, né? Trazer à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Isso nos fala de fé. Porque a gente acredita que aquilo não existe aqui ainda, não estou vendo, mas lá o Senhor já escreveu. O Senhor já escreveu e já determinou. E eu preciso criar junto com Ele. Amém, gente? Esse é um princípio importante que a gente não pode negligenciar. Nós não podemos deixar as pessoas que não conhecem o Senhor, que não têm esse dom, que não têm esse poder, falar coisas que vão amaldiçoar o mundo, amaldiçoar os outros seres humanos, amaldiçoar nossos filhos, amaldiçoar nossa vida. A gente não pode aceitar. A gente precisa se levantar e tomar o nosso lugar, o nosso posicionamento nesses dias. Então, pensando nisso, eu separei alguns pontos aqui. São 3. Né? Pensando nisso, eu separei alguns pontos. São 3 pontos importantes que nós precisamos prestar atenção a respeito de trazer à existência o que não existe, tá? Primeira coisa, usar a nossa voz, a nossa palavra como uma ferramenta. Né? A gente usa a nossa palavra para tanta coisa. A gente usa a nossa voz para cantar, para falar, para conversar, para se comunicar com os outros. Mas não é só isso. A gente precisa olhar com os olhos do Senhor, né? Botar o óculos de Deus e ver como Ele vê. Então, assim, quero falar para vocês, a partir de hoje, começar a olhar para aquilo que tu fala, para aquilo que tu declara, principalmente sobre a tua vida, como uma ferramenta nas mãos de Deus que Ele deu para ti. É uma ferramenta que Ele te deu. Como tu está usando essa ferramenta? Como tu está usando dentro da tua casa essa ferramenta? Né? Está usando para o bem ou mais ou menos? Não precisa falar, tá? Só pensa. Assim como Deus criou o mundo pelo poder da palavra, da voz dele, nós também podemos usar. Para quê? Para que aqui a profecia, Paulo dizia que seria bom que todos profetizassem?
porque ele estava falando desse poder que a nossa palavra tem. Só que às vezes a gente pega a profecia e bota ela como se fosse, meu Deus do céu, uma coisa muito inacessível. Mas não é. Todos podem profetizar, porque todos têm voz. E quem é mudo tem um jeito dele falar também. Flui dele também alguma coisa, ele se comunica de alguma maneira. Mas nós temos voz, então nós vamos usar. Vocês estão me entendendo? Usar como uma ferramenta para edificar, para exortar, para consolar. É isso que a profecia faz, né? A vida das outras pessoas e a nossa própria vida. Então, usar a nossa voz como ferramenta para edificar a nossa vida, para edificar a vida dos outros, para fazer com que as pessoas sejam melhores do que elas estão sendo e para que nós possamos ser melhores do que nós também estamos sendo no nosso dia a dia. Amém? Amanhã de manhã as misericórdias do Senhor vão se renovar. A nossa mente precisa se renovar. A gente precisa entrar nesse reloginho de Deus e usar a nossa palavra, a nossa voz como uma ferramenta de trabalho para a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus aqui na terra. Amém? Edificar sobre a vida dos outros, exortar não é brigar, não é chamar atenção. Exortar é falar com sabedoria, com entendimento aquilo que Deus quer dizer para a pessoa. Não é brigar, tá, gente? E consolar, né? A gente precisa consolar uns aos outros. Como? Através da nossa palavra. Às vezes a gente dá um abraço, consola. Mas quando tu senta, tu ouve, tu fala, tu deixa a pessoa falar, isso também serve de consolo. Isso também serve de ajuda para melhorar a vida dela. Outro ponto importante, eu quero que vocês abram Provérbios 18, 21. 18, 21. Vamos ler ali. As nossas palavras, vocês lembram da parábola do semeador? Que o semeador, ele saiu a semear? E ele foi semeando e foi caindo numa terra boa, numa terra ruim, numa terra mais ou menos, numa terra não sei o quê, né? Tinha vários tipos de terra. O que ele estava semeando? A palavra de Deus. E como que ele estava semeando? Falando. Então a nossa palavra, assim como a palavra de Deus, é uma semente. A nossa voz, ela é uma semente, assim como a palavra de Deus é uma semente. Como aquilo que Deus fala, acontece, cria, brota e nasce, melhora a nossa voz também. Por quê? Porque o Espírito Santo mora dentro de nós. Então, se não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim, as minhas palavras não são mais minhas, né? As minhas palavras são do Senhor, eu empresto para Ele. Eu empresto a minha voz para Jesus, para Ele falar, para Ele exortar, para Ele profetizar, para Ele plantar uma semente no coração das pessoas. Então, a nossa voz, ela é uma semente. Quando a gente está cantando aqui, né, quando o pessoal do louvor está ministrando, eles estão lançando a semente sobre a igreja. A semente de adoração, né? E quando a gente está louvando a Deus, a gente também está lançando uma semente. Então, as nossas palavras são semente. A gente o tempo todo está semeando na vida de alguém. E o que nós estamos semeando? E o que as pessoas têm semeado na nossa vida? Nós precisamos cuidar das nossas sementes. Então, as nossas palavras, elas são como sementes. O Provérbios 18, 21. Para a gente ler. Amém. A morte e a vida estão no poder da língua. A língua, né, gente? A língua que faz a gente falar, né? A morte e a vida, olha só que sério isso. É como a gente brinca, né? De 8 a 80, de 0 a 80, né? Ou é ou não é. É a morte ou a vida, né? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Agora sim, né? O Senhor colocou toda a responsabilidade sobre nós, né? A morte e a vida está no poder da nossa língua, daquilo que nós falamos. Nós podemos gerar morte ou gerar vida. Semear morte ou semear vida.
né? E o que bem a utiliza come do seu fruto. Como assim? Eu vou semear a morte ou a vida, né? Aquilo que eu semear vai crescer e eu vou me alimentar daquilo ali. Então, consequentemente, eu vou sofrer junto. Ou eu vou me alegrar junto, ou eu vou sofrer junto. Né? Isso é muito sério. Então, as nossas palavras são sementes e a gente precisa prestar muita atenção nisso. Porque aquilo que nós plantar, nós vamos colher. Na palavra diz. Aquilo que tu plantar, tu vai colher. Eu não lembro onde está, mas acho que é Tessalonicenses. Aquilo que tu plantar, tu vai colher. E nós não plantamos só com atitudes, nós plantamos com as nossas palavras. E nós vamos nos alimentar disso. Por isso que tem tanta gente adoecida emocionalmente, adoecida nos relacionamentos, né? Tantos casamentos sendo destruídos, tantos filhos e tantos pais que não se dão, porque não estão cuidando da semente. Estão semeando morte ao invés de semear vida. E todos estão se alimentando do fruto daquela semente. Isso é muito sério. E a gente precisa rever a nossa vida e renovar a nossa mente, deixar a misericórdia de Deus falar com a gente todos os dias para que a gente comece, se arrependa, peça perdão, né? Pedir perdão também, confessar a Deus é falar, para que a gente comece a plantar vida nos nossos relacionamentos, para que a gente possa se alimentar também dessa vida. Amém? Segundo ponto, esse é o segundo ponto, né? Então, Mateus 4:4, ainda no segundo ponto é o Mateus 4:4. Quem tem a Bíblia, quiser abrir. Jesus respondeu, né? Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, aqui não está falando só de prosperidade. Aqui está falando de gerar vida ou gerar morte. Não? Jesus que falou, né? Não só de pão viverá o homem. Lembra do outro versículo que a gente leu? Aquilo que nós vamos plantar, nós vamos nos alimentar. Então, não é só do pão que a gente se alimenta, não é só de alimento perecível, não é só de comida que a gente se alimenta. A gente também se alimenta daquilo que sai da boca de Deus e daquilo que sai da boca do homem. Porque se a gente plantar semente ruim, a gente vai comer aquilo que nós estamos plantando. Isso é muito sério, né, gente? Então, se a gente crê que nós somos inspirados pelo Espírito Santo, nós também podemos, assim, no poder do Espírito Santo que está em nós, não é de nós, é dele, que vive dentro de nós, nós podemos também semear vida na vida dos outros e colher vida para a nossa vida. Amém? E o terceiro ponto, então, que eu acho muito importante para que a gente possa semear boas sementes, para que a gente possa usar essas sementes como ferramentas para viver uma vida boa aqui na terra, porque a palavra de Deus diz que nós podemos viver, que Deus quer que nós vivamos uma vida abundante na terra. Essa vida abundante não é mágica, né? Não é mágica. Ai, agora eu me converti, eu vou viver uma vida abundante. Sonha que não é assim. A vida abundante tu vai plantar e tu vai comer. Tu vai comer daquilo que tu plantou. Se tu plantou sementes boas, tu vai viver, vai colher abundância, vai colher prosperidade, vai colher amizade, vai colher um bom casamento, um bom relacionamento, vai colher filhos obedientes. Então planta para colher. Não queira colher do vizinho que não vai dar certo. Cada um tem a sua plantação. Mas a gente precisa ter muita responsabilidade com a nossa semente, com as nossas ferramentas, com as nossas palavras. A gente precisa ter responsabilidade. Sabe por quê? Mateus 12:36. Bem sério isso, gente. Abre lá, que até eu me assustei quando eu li. Já fiz uma lista de coisas lá que eu tinha que me arrepender já e pedir perdão. Que a gente também fala muita coisa que não quer falar às vezes, né?
Mas, Jesus. Vamos lá. Mateus 12, 36 até o 37. Digo-vos que de toda palavra frívola, ou torpe, ou errada, ou maldosa, né, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Tudo que tu semear, além que tu vai te alimentar aqui na terra daquele negócio ruim que tu semeou, tu ainda vai ter que falar para Deus por que tu plantou aquele troço e comeu aquilo ali, a vida inteira. E aí vai dizer, mas Senhor, eu jejuei, eu orei, eu pedi para ti fazer um milagre. Aí Jesus disse, mas então tu não entendeu os princípios cristãos que estão na Bíblia? Que aquilo que tu plantar, tu vai colher, não é o que eu vou plantar que tu vai colher. Eu não vou plantar nada, meu filho, eu já te dei aqui a Bíblia para te ler, está aqui, estuda, planta, faz a tua plantação, que tu vai colher e depois lá, ó, no dia do juízo, nós vamos dar conta. Esse dia do juízo pode ser hoje, né? Se eu me colocar na presença de Deus, o Espírito Santo vem falar comigo, Ele pode me dizer hoje, na minha cara, né? O que eu estou me alimentando, porque eu estou plantando. Ó, está acontecendo isso contigo, porque tu está semeando isso, tu está te alimentando disso. Passo 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Aqui não está falando da condenação, aquela do que vai para o inferno ou não vai para o inferno, porque quem já aceitou Jesus, já está salvo se permanecer no Senhor até que Ele venha, né? Errando, pedindo perdão, acertando, a gente permanecendo, a gente tá garantido. Agora, isso não, a gente não vai fugir de ter que conversar com o Senhor, essa conversa aí, de estar na presença de Deus e ter essa conversinha ali. O que tu plantou? O que as tuas palavras plantaram na vida das pessoas que eu coloquei contigo para te cuidar, para te amar, para te dar exemplo, para te dar testemunho? O que tu fez? Né? Era tão simples. Tu já nasceu com tudo, com toda a ferramenta. Né? Tu já nasceu com a ferramenta, mais mulher, né? A gente já nasce com a ferramenta desde cedo, assim, a gente já usa a ferramenta, né? As meninas aprendem a falar bem cedo, né? Os meus meninos, os dois aprenderam a falar bem cedo também. Mas assim, serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. O que vocês querem, irmãos? Serem justificados pela semente, pelas palavras, ou vocês querem ser condenados pelas palavras? Condenado é tipo assim, meu Jesus, imagina Jesus com aquela carinha dele tão fofa, dizendo assim para eles, bah, mas tu rachou, né? Quantas vezes eu falei para ti, cuida, o que tu vai falar? Pensa antes de falar e tu não cuidou. Te alimentou mal todos 70, 80 anos lá na terra, porque não cuidou daquilo que estava plantando. Então vamos cuidar, né, gente? Agora vocês não podem dizer mais para Jesus que vocês não sabiam disso. Todo mundo aqui está sabendo. Certo? Então a Bíblia adverte, né, que nós vamos prestar contas. Quando eu li esse versículo, eu confesso para vocês que eu já fui prestando conta, já fui adiantando umas coisas, porque, né, já estou com quase 50 anos, então já tem bastante coisa para adiantar. Principalmente quando a gente é mãe, né? Às vezes a gente fala coisas que não quer e depois chora, e se arrepende, e ora, meu Deus, por que eu fui falar aquilo? Tomara que quando a gente confessa, Deus apaga, né? Vai ter um monte de borrãozinho já lá. Mas a gente ainda está no caminho. Ainda dá tempo, tá, gente? Ainda dá tempo de limpar a plantação, de tirar o inso, de tirar a semente ruim e plantar coisa boa. E ainda dá tempo de se alimentar do fruto dessa nova plantação. Ainda dá tempo. Lucas 6, 45. Quem quiser abrir ali. Já estou quase terminando, tá? Lucas 6, 45. As palavras são reflexo do que está no nosso coração, né? Usadas por Deus para a criação e por nós para edificar, gerar vida ou gerar morte. Ó, Lucas 6, 45. O homem bom, porque tem o Senhor, né? O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração.
Então vamos cuidar. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós olhamos, aquilo que nós manipulamos com as nossas mãos, aquilo que a gente toca, né? Os nossos sentidos foram feitos para nos abençoar, mas muitas vezes eles são usados para nos atrapalhar. Então a gente precisa prestar atenção. E deixar o nosso coraçãozinho cheio de coisa boa. Para a gente falar só coisa boa, para a gente profetizar coisa boa, para a gente, principalmente, aprender a pensar antes de falar. Certo? Então a gente precisa nesse tempo estar se levantando como uma coluna de Deus na terra. Uma coluna de Deus aqui em Dois Irmãos. Uma coluna de Deus na cidade de cada um de vocês. Né? Eu não sou natural de Dois Irmãos, eu oro pela minha cidade, de onde eu vim. Eu oro pelo meu estado, eu oro pelo meu país, eu oro por outros países, eu oro por missionários. Então a gente precisa ser uma coluna de Deus aqui na terra, profetizar, usar as nossas palavras como ferramentas, com discernimento e com sabedoria. Certo? Com discernimento e com sabedoria. A palavra de Deus diz que existe um rio que flui de dentro de nós. E diz que existe um rio que flui do trono de Deus. Nós somos a casa de Deus, o templo do Espírito Santo, aonde Deus habita. Então esse trono, ele está dentro de nós. E ele deve estar dentro do nosso coração, nos guiando no nosso dia a dia. E desse trono que está dentro de nós, dentro do nosso coração, aonde o Senhor reina na nossa vida, flui rios de água viva, que podem limpar a terra, que podem limpar a vida das outras pessoas, através das nossas palavras e através de outras maneiras. Existem várias maneiras desse rio fluir, mas uma delas que a gente usa muito no dia a dia são as nossas palavras. E esse rio, ele pode fluir água limpa ou água suja, vai depender do que nós temos plantado, nos alimentado, vivido. Amém? Então nós não podemos deixar as nossas palavras nos dominarem. Não só as nossas emoções, mas as nossas palavras. Nós não podemos nos deixar ser dominados pelo mal, mas vencer o mal fazendo bem, né? Não se deixe vencer, tem Romanos que fala, eu acho, né? Ou Hebreus. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal fazendo o bem. E eu não estou falando só do diabo. Quando falo de mal, estou falando do próprio mal que está em nós, no ser humano. A maldade do ser humano, aquela vontade, às vezes, de falar o que não deve, de fazer o que não deve. Que a gente aprenda a pensar renovamente, a deixar o Senhor trabalhar na nossa vida todos os dias. Para que a gente possa trazer à existência o que não existe e se alimentar do que é bom. Amém? A gente não se alimenta, estava pensando em casa, a gente não se alimenta 2 vezes na semana, enche bem a barriguinha 2 vezes na semana e os outros dias da semana a gente não come nada, porque aquele dia a gente comeu bastante, vai durar ali a vida, 7 dias da semana. A gente não faz assim, né? A gente se alimenta todos os dias. Então, o espiritual também tem que ser assim. Eu não posso me alimentar espiritualmente um dia na semana e esperar que aquele alimento vai servir para a semana toda. Eu preciso me alimentar todos os dias. Amém? Vamos orar? Quero convidar você a se levantar para a gente orar. Refletir sobre essa palavra. Louvar o Senhor. Se colocar na presença de Deus, né? Pode fechar seus olhos, colocar na presença de Deus. Sondar o teu coração, as tuas plantações, as tuas palavras, as tuas ferramentas, como tu tem usado ela no teu dia a dia. E aonde tu precisa mais usar ela com sabedoria e discernimento nesses dias. Sim, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que é espada, Senhor, viva e eficaz, Senhor, que vem e separa alma e espírito, Senhor. E nos revela, Senhor, o teu querer, a tua vontade para a nossa vida, Senhor. Não porque tu quer nos
nos ensinar, nos mandar, nos moldar, mas porque principalmente Tu nos ama. E nós Te agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor pelas nossas vidas, Senhor. Nós não merecemos, Senhor, mas Tu vem todos os dias, Senhor, que a Tua misericórdia se renova todas as manhãs e nos chama de filhos, Senhor, e cuida de nós, Senhor. Oh Deus, nós queremos plantar, Senhor, boas sementes. Nós queremos nos alimentar do melhor dessa terra, Senhor, não só de coisas, não só de alimentos perecíveis, mas nos alimentar de alimento espiritual, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos melhores do que nós temos sido, Senhor, para nós e para as pessoas que estão conosco, para a nossa família. Nos ajuda, Senhor, a viver bem aqui na terra, Senhor. Entendendo o que é ser filho de Deus. Abençoa essa semana, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos, a partir de hoje, Senhor, rever as nossas plantações. Em nome de Jesus. Amém.